Eu sei que tem muita gente que sofre com isso, que precisa, né, adquirir novos hábitos. Então, eu e a Carol, a gente preparou essa live aqui para vocês, para falar exatamente sobre dicas, pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para trazer aí hábitos mais saudáveis. Antes da gente começar, eu tô esperando a Carol entrar, que ela está um pouquinho atrasada, mas ela já tá entrando. Eu queria saber aqui de vocês podem ir comentando. Quem já tem hábitos saudáveis na sua rotina e só tá querendo ter mais constância, e quem ainda não conseguiu introduzir nada de hábitos saudáveis na sua rotina e tá precisando aí começar do zero? Contem pra mim como que tá aí a situação de vocês para eu poder conduzir melhor a live aí junto com a Carol. Eu sei que tem alunas nossas aqui do desafio, então eu sei que as meninas que estão no desafio, elas já têm acesso, né, a uma rotina mais saudável desde que a gente começou. A gente já passou da metade do desafio, então depois, para quem tiver interesse, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o desafio. Mas não é fácil mesmo, a gente sabe. Então, Carol chegou. Ai, que bom, Dai, que você está aprendendo. Eu espero que você esteja gostando. Eu espero que você esteja. Ótimo! Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo com um pouco de eco. Deixa eu ver agora. Eu acho que vai ficar um pouquinho de eco mesmo, porque aqui é uma sala grande, né? Tá muito Não, mas ruim? tá bom, dá para escutar direitinho. Não, dá para escutar. Tá com um pouquinho de eco, mas dá para escutar direitinho. Fechou. Então, então, muito bem, meninas. A Carol vai começar explicando para vocês sobre o que são hábitos. Ela vai explicar detalhadamente sobre esse assunto e depois eu passo para as dicas. Então vamos lá, pessoal. A gente tem muita mania de pensar que hábito é somente a gente fazer uma coisa todos os dias que vira um hábito. E não é assim que funciona. Existe uma parte fisiológica por trás de um hábito. E aí eu vou falar para vocês rapidinho, antes da série das dicas, né, de criar bons hábitos, como funciona no nosso cérebro para a gente criar um hábito. É fisiológico, gente. A primeira parte é para o cérebro entender, se divide em três partes. A primeira parte é o clique, é o chamado de clique para os pesquisadores, que é o que estimula você a ter aquela decisão, né? O despertador, por exemplo. O despertador, você sabe que ele vai tocar e aquilo ali vai te despertar para acordar e escovar o dente. O escovar o dente seria a rotina, né? O clique seria o ponto gatilho que me faz realizar aquela rotina. Então eu preciso encontrar um ponto gatilho para me fazer realizar aquela rotina. Como o nosso tema que é muito voltado também para a atividade física, o que poderia ser um clique para a atividade física? Alguma coisa que você não quer mais fazer e você troca para a atividade física. Por exemplo, eu preciso começar a fazer atividade. Qual que pode ser? Qual que seria? Você pensa em alguma coisa séria que seria um clique para você fazer uma atividade física? Ó, para mim, para eu fazer atividade física, coisas que me fazem muito assim, por exemplo, o despertador para mim funciona. Eu acordar de manhã e colocar Legal. uma mensagem no despertador. Tipo, sabe Isso que quando eu ia você consegue falar. colocar o título? Você fala assim, Sim, minha super. filha, mude sua vida, acorda e vai Isso. malhar. Tipo um recado para sua mente, assim, para o seu eu Isso. preguiçoso que não quer malhar. Isso é o que eu Isso. faço. E o clique é exatamente isso. Pode ser uma pulseirinha no seu braço, igual foi uma das dicas que a gente deu para as nossas alunas no desafio, colocar uma pulseirinha para lembrar de beber água, né? Então, para quem está começando criar uma rotina, é preciso desse clique. O nosso cérebro precisa associar alguma coisa, ter um ponto gatilho para eu realizar. O segundo ponto seria a rotina em si.
Mas para que meu corpo se acostume com essa rotina, vem o terceiro ponto junto, que é o que eu recebo em troca, um agrado. Então tem muitos pesquisadores que dizem que até apoiam para quem está totalmente sedentário e não tem ânimo para fazer uma atividade física, escolher algo que você gosta muito de comer. Os nutricionistas vão me matar nesse momento. Mas isso tem em pesquisa científica. Por exemplo, eu quero comer um bombom. Eu coloco para mim que o meu ponto gatilho é o meu despertador. Quando o meu despertador tocar e eu escutar aquela música, eu sei que é para eu fazer atividade física. Depois que eu fizer atividade física, eu vou me recompensar com um bombom. E essa recompensa é o que faz o nosso cérebro entender que aquele hábito que a gente produziu é bom. Porque para o cérebro criar um hábito, é muito importante essa terceira parte, que é a recompensa. Aos poucos, você pode se doar com outras recompensas. Por exemplo, eu vou malhar, porque quando eu voltar da academia, eu vou estar me sentindo tão cansada que eu vou tomar um banho relaxante, vou fazer uma massagem no meu cabelo, vou passar um esfoliante na pele. Então, a recompensa pode ser muita coisa. Mas para quem está totalmente sedentário, muitos livros e muitos artigos mostram que você gerar uma recompensa prazerosa, por mais que ela seja calórica, para que você criar essa rotina, é muito importante, tá? E pode Então é ser isso. fitness, não precisa ser um bombom gordo. Tem um Não, monte de receita pode. saudável aí na internet que vocês podem pegar. No meu perfil pessoal direto eu coloco sobremesas saudáveis lá como opção de recompensa e que você pode numa boa assim fazer um brownie fitness, uma coisa que você pensar, "Ai, Exatamente. quando eu terminar de malhar, vou comer meu brownie, vou Exatamente. comer meu bombom." Então, cientificamente e fisiologicamente, para você criar um hábito na sua vida, ok, que vão ter as dicas, né, do que você pode fazer no dia a dia, mas para você criar um hábito dentro do seu cérebro entender que aquilo ali é um ponto gatilho, que aquilo ali é um hábito e que aquilo ali é uma recompensa, é preciso ter essas três etapas para que você crie um hábito, tá bom? Porque a rotina vira hábito, que a gente vai explicar mais para frente. Mas é isso, cientificamente o seu cérebro precisa ter essas três etapas para ele entender, absorver e sentir que ele vai ter um agradozinho ali no final daquela rotina, tá bom? Então, cientificamente é assim que a gente gera uma rotina, que a gente cria sinapses, né? Manda mensagem para o sistema nervoso e cria uma rotina, beleza? Cientificamente é isso aí. A gente fica pensando, muitas vezes, a gente fica sofrendo, na verdade, né? A gente fica lá, nossa, eu preciso criar um hábito saudável, eu preciso criar, eu preciso criar, eu preciso criar. E a gente fica batendo cabeça e não pensa nos mecanismos que a gente precisa Isso. criar para poder fazer com que esse hábito, de fato, exista na nossa vida. E Exatamente. antes de eu falar as dicas para vocês, eu quero contar a minha história, porque a minha história pode servir de exemplo para outras pessoas. Eu tenho um bebê pequeno, um bebê que vai fazer 2 anos, e desde que ele nasceu eu estava bem sedentária, eu tinha parado de dar aula, eu só ficava em casa cuidando dele o dia todo, cuidando da casa e cuidando da empresa, que a gente tem uma empresa de turismo. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. E com a pandemia, o turismo parou totalmente. E a gente parou de trabalhar. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer desse limão uma limonada. Eu vou aproveitar que eu tô mega sedentária e que o meu namorado não vai mais precisar trabalhar o dia inteiro para ele ficar com o leão. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer yoga todo dia. Mas, gente, como que uma pessoa sai do sedentarismo para fazer yoga todo dia do além, né? Uhum. Eu, como professora de yoga, o que eu pensei? Cara, eu vou gravar tudo e vou colocar no YouTube. E ainda vou chamar mais pessoas para fazer comigo. Então, eu gravei um Uhum. desafio. Quem quiser, tá lá no meu perfil pessoal. 30 dias de yoga para iniciante. Que foi o momento que eu saí da minha completa vida sedentária, há 6 meses atrás, que eu estava sedentária há 1 ano, pelo menos. Eu fazia só caminhada e caminhada. Tá, caminhada, se você faz caminhada, você não é sedentária, eu fazia longas caminhadas com carrinho de bebê, mas é diferente. Quando eu dava 7 aulas de yoga por dia, são 7 horas de aula.
diárias. Então, para mim, uma caminhada com um bebê é ser sedentário. E Uhum. aí, eu gravei. E isso me fez praticar yoga todos os Todos os dias dias. durante 30 dias. Muito Aí bom. pronto, eu engatei na prática e acabou que eu abri turmas, que eu comecei a me envolver novamente com esse trabalho, porque a pandemia não acabou em 30 dias, então eu consegui dar continuidade para o trabalho e o que eu quero trazer para vocês é exatamente isso. A gente precisa criar alternativas criativas na nossa mente para a gente conseguir sair, né, desse ciclo vicioso, porque é um ciclo vicioso, né? Então, assim, a dica primeiro que eu vou dar para vocês, por exemplo, se eu focar, um exemplo que eu vou dar da minha área da meditação, se eu pensar, nossa, eu quero meditar 1 hora por dia, todos os dias, e eu só ficar pensando nisso, e eu não tiver o hábito de meditar, eu for uma iniciante, eu não vou conseguir. Eu preciso pegar o meu objetivo final e eu preciso dividir ele em pequenas metas para eu conseguir chegar no objetivo final. Então, se o meu objetivo final é meditar 1 hora por dia, eu vou começar com 3 minutos. E daqui a Começar 4 baixo, dias né? eu Que você quer dizer. vou começar baixinho e vou dividir em pequenas metas. Ou seja, daqui uma semana eu aumento 5 minutos, daqui uma semana eu aumento 10 minutos. E no final de um tempo eu vou estar meditando 1 hora por dia. Mesma coisa é hábito de leitura. Eu não vou começar lendo um livro por semana. Eu vou ver dentro da minha realidade o que eu consigo. 1 página, 2 páginas por dia, 20 páginas por dia. E eu começo assim, fazendo pequenas metas para depois chegar num grande objetivo. Eu não Uhum. vou focar em emagrecer 20 quilos. Eu vou focar em emagrecer, não sei, 1 quilo por semana. No final eu vou chegar nesses 20 quilos. Porque senão o objetivo fica muito longe, fica muito difícil. Então essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês. E quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, tá, gente? Não tem problema. Eu vi que Carmen falou sobre o estudo de 21 dias. A gente vai falar daqui a pouco sobre por que, que o desafio tem 21 dias, por que, que a gente escolheu essa quantidade de dias. A Carol vai explicar direitinho para vocês, tá? Outra coisa é ter consistência. E para ter consistência é o que a Carol falou. Precisa da recompensa e precisa do gatilho. Ou seja, o que faz você ter consistência numa coisa? Porque às vezes a gente acorda, gente, dá preguiça. Você tem que acordar mais cedo ou você tem que dormir mais tarde para você conseguir colocar atividade física na sua rotina, para a maioria das pessoas. Então a gente precisa de recompensa, a gente precisa de gatilho, né? É a mensagenzinha que você vai deixar no seu despertador. É aquela amiga, sabe? A sua melhor amiga, aquela que você vai ligar e vai falar, amiga, me liga 5 horas da manhã e me chama para correr, por favor. Sabe? Se eu falar que eu não vou, você vem aqui, dá na minha cara e vem aqui, arranca minha roupa e me ajuda. Então, assim, isso é amiga, para mim. E são essas coisas que vão fortalecendo a amizade, porque para levar para o bar, todo mundo vai te levar. Agora não, né? Mas enfim, quando puder ir para o bar. É muito Eu mais levo as minhas fácil. amigas para remar. Então, para remar, você tem que ter esse grupo de apoio. Quando a gente tem filho, a gente também tem rede de apoio. Então, quando a gente quer criar hábitos saudáveis, a gente também precisa criar essa rede de apoio. Isso é muito importante, tá? Outra coisa que eu considero muito importante, e aqui já é a nossa terceira dica, é você entender que você precisa ter força de vontade, mas que a força de vontade é uma coisa que você constrói dia a dia. A força de vontade é como se fosse um músculo que você precisa trabalhar ele, turbinar ele, para ele crescer. Tá? Então não adianta você pensar que, nossa, você olha assim para uma pessoa, né, que conseguiu os objetivos dela, que emagreceu, que juntou muito dinheiro saindo aqui da área fitness, indo para essa área de finanças. Gente que junta 1 milhão, começou juntando pouquinho. De pouquinho em pouquinho a pessoa foi lá. Ela fez a metinha, 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 chegou na meta grande. Ela teve o gatilho, né? Ela foi, juntou dinheiro. Com certeza ela teve apoio de outras pessoas, né? Que compreenderam dentro da família, por exemplo, que ela não podia gastar muito dinheiro, que ela tinha que economizar. Então, assim, fazendo tudo isso, ela foi conseguindo alimentar a força de vontade dela. Então, é muito importante que a gente entenda que a força de vontade não cai do céu e não é assim, eu tenho força de vontade e ela não tem.
Todo mundo pode ter, é treino. Você precisa treinar a sua força de vontade. E como que a gente fica mais conectado com a gente, né? Aí é dica de professor de yoga. Como que a gente consegue essa conexão com o nosso ser, com o nosso interior, para a gente ter força de vontade de fazer as coisas? A meditação, né? A meditação faz a gente olhar para dentro, a gente se conhecer mais, a gente se conhecer melhor e a gente querer mais as coisas que fazem bem para a gente. Né? Quando a gente tem esse olhar interno, a gente consegue muito mais lograr os nossos objetivos e com certeza ter mais força de vontade, ter mais consciência de que a gente realmente precisa parar tudo para cuidar da nossa saúde. Tá? Quarta dica, e essa dica eu acho muito, muito importante. Você precisa entender que você precisa abrir mão do curto prazo para obter sucesso no longo prazo. Se você quer saúde, mas agora você não consegue, você tem que entender que é muito legal ir sábado à noite para balada, beber, comer, pizza, churrasco, tal, mas que às vezes, alguns fins de semana, você vai precisar abrir mão disso para você estar domingo, ok, 6 horas da manhã, para ir remar, para ir correr, para ir fazer alguma atividade que caiba na sua agenda. Então, assim, a diferença entre o veneno e a medicina é a dose. Você tem que dosar. Aqui, eu não vou falar nunca para você não tomar seu vinho, para você não comer sua pizza, para você não comer seu churrasco, porque eu faço tudo isso. Mas o segredo é o equilíbrio, é o caminho do meio e é saber que você precisa abrir mão do curto prazo em alguns momentos para você ter resultado no longo prazo. Porque se você sempre procura o prazer imediato, nunca vai chegar o resultado no longo prazo para você. Exemplo, finanças. Se eu gasto todo o meu dinheiro hoje, eu não vou ter no longo prazo dinheiro para comprar um apartamento, para fazer uma viagem, né? Se eu como tudo que eu tenho para comer esse mês, chegou no fim do mês eu não vou emagrecer, eu não vou conseguir nenhum resultado desse jeito. Então, eu acho essa dica importantíssima. E quando a gente começa a entender essas coisas e internalizar, fica muito mais fácil da gente conseguir criar, né, os hábitos. Deixa eu ver aqui o que a Carmen está falando. É da motivação e da... É importante entender, foi até bom a Carmen falar isso, que é muito importante a gente entender que a motivação é muito diferente da disciplina, né? São coisas totalmente diferentes. No comecinho da live, a gente explicou cientificamente como é que o nosso cérebro entende a rotina. Então, a motivação, na verdade, ela é o clique. A motivação é o clique. Né? A motivação pode ser também o ponto gatilho. O que que me faz acordar cedo e remar? Né? Para eu acordar cedo, eu preciso de um clique que é o meu despertador. Eu só vou conseguir acordar às 5 horas da manhã com um clique que é o despertador. Quando o despertador toca, o meu cérebro ele já entende que eu tenho que levantar. Então, o ato do despertador tocar, o meu cérebro ele já tem conexões que ele tem uma memória que ele sabe que quando aquela música toca, eu tenho que despertar. Então, o clique seria isso. A motivação, ela é o ponto gatilho. Qual que é a motivação? O que me motiva a acordar cedo? Os meus objetivos a curto prazo. Os meus objetivos a curto prazo é o que me dá motivação para fazer uma atividade física. Nem sempre você vai acordar disposta, nem sempre você vai querer realizar aquela rotina. Nem sempre você vai ter uma disciplina, mas é a motivação que te faz ter disciplina. Porque, gente, não somos robôs, somos seres humanos. Principalmente nós, mulheres que temos TPM, temos a gestação. Então, a gente tem vários fatores internos que podem alterar a nossa motivação. Então, essa questão que a Séries colocou aí de objetivos a curto prazo, eles não deixam de ser uma motivação. Então, por que a gente precisa ter os nossos objetivos a curto prazo? Para que esses objetivos a curto prazo virem uma motivação para eu ter disciplina.
Então, a disciplina e a motivação, elas são coisas diferentes, mas elas trabalham juntos, né? Não adianta eu ter motivação e não ter disciplina. Então, elas estão ali juntas. Se você tiver motivação, exatamente. Se você tem Você vai ter motivação e não tem disciplina. disciplina, também não anda. Porque você vai ser super empolgada, motivada, mas não vai dar continuidade ao que você está fazendo. Aquelas pessoas que começam a fazer a coisa durante um mês e desiste. Por que você desistiu? Porque você não tinha um objetivo a curto prazo em cima daquela atividade, você já queria alguma coisa ali de imediato, e nada é imediato. Tudo é um processo, né? É o que a gente entra. Isso é legal que eu lembrei aqui também, de sempre você criar seus rituais para você comemorar pequenas vitórias. Então, por exemplo, você foi e conseguiu fazer toda a primeira semana do nosso desafio, cumpriu tudo que a gente coloca lá na planilha de vocês. Aí, o que você pode fazer? Celebrar de alguma forma que você goste, você vai escolher. E aí você celebra, comemora. Nossa, eu estou comemorando porque eu consegui fazer uma semana inteira do desafio perfeito. E aí você vai celebrando pequenas coisinhas, sabe? Sei lá, vou dar um exemplo bobo. Você compra uma calça nova de malhar, sabe? Que você usou, que você viu, você gostou. Você pode comprar uma coisa nova, você pode comer alguma coisa que você goste, você pode tomar uma bebida alcoólica que você goste. Enfim, a maneira como você vai comemorar é sua. Tá? E você pode e deve fazer essas pequenas comemorações quando você consegue atingir as suas metinhas. Porque aí você está mostrando para o seu corpo que você está conseguindo lograr o seu objetivo e que está tudo bem, não tem sofrimento. Porque a pior coisa que tem, gente, é a gente ficar sofrendo, sabe? É a pessoa que malha e odeia. Se você odeia, você vai ter que buscar alguma coisa que seja mais prazerosa para você. Não insista em nada que você não goste. Você vai encontrar alguma coisa que você gosta, eu tenho certeza. Ou então você vai desenvolver o gosto por aquilo que você pensava que você não gostava. Eu tenho vários alunos que sempre falavam para mim, nossa, eu achava que eu nunca ia gostar de yoga na minha vida. E agora ama yoga, não vive sem yoga e faz yoga sempre que possível, né? Se não todos os dias. Então, isso é muito importante, você se identificar. Essa identificação, essas celebrações, esses rituais, tudo isso vai acrescentar para você conseguir criar seus hábitos saudáveis. E assim, sem julgamento, sem culpa, sem ficar colocando, nossa, mas eu não consegui essa semana, então, caraca, eu sou muito ruim, eu não consigo. Você é a última pessoa do planeta que tem que se colocar para baixo. A gente não deve aceitar que ninguém coloque a gente para baixo e muito menos a gente colocar a gente mesma para baixo. Então isso é a primeira coisa que você não deve fazer nunca. Se você não conseguiu essa semana, bola para frente. Semana que vem é outra, segunda-feira, terça-feira, temos novos dias, entendeu? Então a gente tem que sempre tentar ir se reerguendo e não se afundando, porque senão a gente também não consegue introduzir novas rotinas. E é fácil, né, a gente se colocar para baixo e a gente tem que entender que não. Exatamente. Então, pode falar, Carol. Não, pode terminar. Achei que você já tinha terminado as dicas. Vou para a última dica, que eu acho que é uma dica bem óbvia, mas é bom a gente falar, né? Não espere o médico mandar. Não espere o médico mandar. Não espere os resultados dos exames chegarem, ou aquelas dores insuportáveis, ou você perder movimentos de partes do seu corpo, ou funções de órgãos, para você começar a ser mais saudável. Não espere. Eu acho que essa dica, assim, a gente não pensa, né? O ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de realmente pensar no futuro. A gente não pensa que se a gente for saudável agora, a gente está economizando dinheiro e ganhando tempo. Porque lá na frente, se a gente não cuidar agora, vai chegar a conta. Então, não espere o médico falar para você que você precisa se cuidar. Né? Assim, falando mais de uma visão do yoga, o nosso corpo é o nosso templo.
É tudo que a gente tem, é o nosso veículo, é a nossa forma de existir. Então, se a gente não cuida do nosso veículo, do nosso corpo, da nossa forma de existir, a gente vai cuidar de quê? Primeiro, a gente tem que ter esse corpo funcionando perfeito, em harmonia, em equilíbrio com a mente, para a gente conseguir dar sequência para as outras coisas, né? Então, a gente precisa pensar bastante nesse aspecto e quando a gente tem consciência, a gente consegue ter hábitos mais saudáveis e consegue ter a disciplina. O oriental é muito disciplinado, o yoga é uma filosofia oriental, né? Então, dentro do yoga, a disciplina é muito trabalhada, muito mesmo, as práticas diárias, tem gente que acorda de madrugada para praticar, pratica todos os dias de manhã cedo. O yoga ensina muito sobre a disciplina e é exatamente por isso, se você não cuidar da disciplina, se você não cuidar da sua mente, se você não cuidar do seu corpo, vai ser difícil você poder cuidar de qualquer outra coisa. E era isso, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem essas dicas, porque elas foram dadas aqui com muito carinho para vocês. O Joseph tem uma frase que eu até anotei aqui, né? Que é: a qualidade da nossa vida é resultado direto da qualidade dos hábitos que adquirimos ao longo das nossas experiências, né? É exatamente isso que você falou no final. Então, recapitulando, eu falei no começo sobre a parte fisiológica, científica do hábito. Então, não é só ter força de vontade, né? Existe um processo químico no nosso cérebro para a gente criar um novo hábito na nossa vida. E esse processo químico, ele se divide em 3, né? Que é o ponto gatilho, a rotina e o que você ganha ali, né? O prazer que você ganha depois. Agora, como que funciona essa questão da rotina, né? Existem 2 teorias que são muito estudadas na ciência, que é a teoria dos 21 dias. Então, alguns pesquisadores comprovaram, inclusive tem um livro muito legal, que eu anotei o nome dele aqui para falar para vocês, que O Cérebro, um guia para o usuário. Esse livro é bem interessante, é um neurocientista que pesquisou 110 pessoas, e nessa pesquisa dele ele comprovou que durante 21 dias, se você colocar uma atividade durante 21 dias, sem pular nenhum dia, o seu cérebro cria novas conexões neurais em relação a essa atividade. E essa atividade, ela vira uma atividade comum, quase que automática. Por exemplo, escovar os dentes. Escovar o dente é algo que você não pensa. Eu vou esfregar o meu dente, eu vou colocar a pasta na escova. Você pensa isso quando você é criança, né? Como você faz isso todos os dias e você aprende desde criancinha a fazer isso todos os dias, o seu corpo já criou conexões sinápticas e aquilo ali vira uma coisa quase que mecânica. É óbvio que você está pensando naquilo, mas dificilmente você vai acordar e não vai, né, escovar o dente. E você tem uma recompensa por escovar o dente. Você sente que sua boca está limpa, né? Você sente um frescor na sua boca, então você tem uma recompensa. Por isso que é muito importante que você fale para a criança o motivo que ela tem para escovar o dente. E não simplesmente ser uma objeção. Você tem que escovar o dente porque eu sou sua mãe e eu estou mandando. É muito importante que você explique para a criança que existem bichinhos que estão na boca e que ela vai fazer a limpeza do dente dela, né? Então existe essa pesquisa aí dos 21 dias, tá? E existe também os cientistas que não concordam com os 21 dias, que eles falam que cada corpo fisiológico trabalha de uma forma diferente e que a pessoa ela pode demorar de 6 dias a 66 dias. E os autores que defendem essa tese dos 6 dias aos 66 dias, eles defendem a tese do dominó. Essa tese, inclusive, foi falado num livro muito famoso de hábitos, que é Criando Hábitos, Gerando Hábitos. Eu anotei todos os nomes dos livros para vocês. O Poder do Hábito. Então, o autor do livro O Poder do Hábito, ele falou sobre esse efeito
dominó. O que seria o efeito dominó? O dominó, de verdade, se você empilha ele um na frente do outro e você derrubou o primeiro, independente do peso do último, o último dominó ele pode ter 6 vezes o tamanho e o peso do primeiro dominó. Que não adianta, o primeiro dominó vai fazer uma força e vai derrubar o último dominó. Então, os cientistas mecânicos comprovaram que um dominó desse tamanho, ele pode derrubar um dominó de até 60 metros. Então, assim, é uma coisa muito surreal, né? E aí entra a teoria do hábito do dominó. É você ter um hábito, você gerar um hábito para o seu cérebro que modifique estruturas da sua vida. Por exemplo, a atividade física. Se você começa todos os dias pela manhã a fazer uma atividade física, você vai ter uma melhora no seu sono, você vai ter uma melhora na qualidade da sua resistência, você vai subir uma escada e não vai se cansar. Então hoje eu vejo pessoas que subindo 3 degraus já estão ofegantes. Isso significa muito, muito mesmo, né? Então o efeito dominó é isso, que o cérebro ele vai criar novas conexões neurais quando você gerar uma atividade que influencie em outras partes da sua vida. Então, não necessariamente a atividade física, mas comer saudável, por exemplo, pode gerar você não ter gastrite, diminuir as dores de uma pessoa que tem gastrite. Você cuidar da beleza do seu rosto vai interferir, às vezes, na sua forma de se ver. Você vai estar com o rosto com menos manchas, vai se olhar no espelho, vai melhorar a sua autoestima melhorada vai melhorar até a sua disposição para trabalhar, né? Pessoas muito irritadas, muito nervosas com o trabalho ou consigo mesmo costumam refletir isso nas pessoas, nos filhos, nos esposos, nos namorados, né? Então eu percebo que quando eu, Carolina, estou de TPM, é um momento que eu fico mais sozinha, porque eu fico mais nervosa, e aí eu perco a paciência principalmente com a minha mãe, que é a pessoa que mora comigo, que está ali comigo todos os dias. Então o efeito dominó é isso, é quando o seu cérebro ele cria conexões novas, quando você produz uma atividade, quando esse clique ali, né, que eu expliquei no começo, gera uma alteração em outros fatores da sua vida. Então a gente tem essas duas teorias sobre a rotina, né? Quando um hábito vira rotina, como fazer um hábito virar rotina. Eu sou muito adepta dos 21 dias. Eu sou adepta de unir muito os dois, né? Porque o lance de você fazer uma coisa na sua vida que modifica outras, eu acredito nisso porque a minha história foi assim. Eu sempre fui uma pessoa da noitada, do barzinho, da cerveja. Não tinha esse hábito de cuidar do meu corpo e começar a praticar pilates, começar a praticar atividade física, me deixou menos ansiosa, diminuir a minha ansiedade, melhorou a minha autoestima, eu consigo conversar melhor com as pessoas, eu tenho mais diálogo, eu consigo ouvir, porque a ansiedade, para quem é ansioso, sabe que não é culpa nossa a gente não conseguir ouvir. É porque quando a pessoa está falando, acontecem alguns fenômenos químicos dentro do nosso corpo que você não tem esse controle, você quer revidar, você quer falar também, né? Então a prática da atividade física me deixou mais serena, me deixou mais tranquila para ouvir o próximo. Então eu junto dentro das minhas práticas, dentro da minha vida no dia a dia, eu tento unir essas duas pesquisas, né? Tanto a do dominó quanto a dos 21 dias. Porém, os 21 dias, que aí entra o nosso desafio do porquê escolher 21 dias para fazer um desafio. Hoje a gente já tem nas ciências muitas outras pesquisas que mostram que realmente com 21 dias, sem pular nenhum dia, aí um aluno me perguntou, tá, e se no 19º dia eu não faço, eu tenho que voltar para o começo? É uma pergunta legal, né? Não, você não tem que voltar. Né? Mas para o seu cérebro você não tem que voltar, porém, cientificamente você precisa fazer 22 dias. Olha que incrível. Então existe já pesquisa também que mostrou isso. Um grupo com 100 pessoas que fizeram tudo durante 21 dias e um grupo com 90 pessoas, 100 pessoas também,
que ficaram fazendo essas pausas. E eles conseguiram as sinapses, mas eles precisaram aumentar. Então, eu acredito muito, e os desafios, eles vêm dessas pesquisas, dos 21 dias, por isso que é muito importante que as pessoas sigam de fato o desafio. A gente estudou para criar um desafio, a gente não está inventando uma coisa da nossa cabeça para mandar para vocês. Então, já teve alunos que me perguntaram, mas não tem aula todo dia? Porque seria uma coisa muito simples para a gente se a gente todos os dias mandasse uma prática nossa. Mas isso não vai gerar uma rotina na vida das pessoas. O que a gente ensina no nosso desafio é criar uma rotina saudável. E criar uma rotina saudável significa você beber água na quantidade correta, você dormir na quantidade correta, né? Então, assim, eu já tive alunos que perguntou, que achou o máximo aquele quadro que a gente mandou para o nosso grupo com a idade e o tempo de dormir, porque as pessoas acham que todo mundo tem que dormir 8 horas, e não é todo mundo que tem que dormir 8 horas. Primeiro que o nosso corpo não funciona igual para todo mundo. Então, assim, no nosso grupo a gente mandou um quadro científico, comprovado cientificamente, com a idade e a quantidade de sono que cada pessoa. Então, assim, o desafio é isso. É a gente gerar novos hábitos na vida das pessoas. Tem gente que não bebe água. Tem gente que acorda de manhã e não espreguiça, já sai pulando da cama atrasado. E você ter um tempo para você de manhã, para você acordar, tomar um café, se presentear com o seu tempo é muito importante para a nossa mente. E tem gente que não tem esse hábito. Tem gente que o despertador acorda já em cima da hora, soneca. Soneca é uma coisa que a gente explicou no desafio. Soneca é péssimo, né? A gente tem um balão ali, que eu não vou entrar em detalhes, mas o soneca é péssimo. E as pessoas, 90% das pessoas que eu conheço, usam o soneca. Soneca milhões de vezes. Eu usava o soneca milhões de vezes. E mudar, tirar, passar 21 dias sem utilizar o soneca, mudou a qualidade do meu sono. Então, assim, para a gente ter esse desafio, a gente estudou tudo que a gente está botando no desafio e a gente sabe que para você mudar uma rotina não é só físico, é físico e mente, né? E aí o desafio vem para isso, né, Cés? E as meninas estão curtindo. Isso. Eu acredito que elas estão curtindo. Eu acho que, assim, para quem tem interesse depois, tem o link na bio explicando direitinho como que é o desafio. A gente vai abrir uma nova turma em outubro, mês que vem. Tá chegando. Esse desafio tá no meio. Depois que terminar, a gente vai dar uma respiradinha e já vamos começar outro grupo, porque já tem lista de espera, já tem gente esperando para entrar no próximo. E o que eu acho legal também do desafio? Ele é um grupo e a gente está junta todos os dias. Então, assim, a gente tenta sempre, essa questão da motivação, essa questão do gatilho, a gente tenta sempre colocar lá no grupo. Então, assim, se você não consegue sozinha, não tem problema. 6 horas da manhã, a Carol está lá, sabe? Bom dia! Hoje você vai fazer isso, isso e isso, entendeu? Então, assim, tem essas questões do grupo, de fortalecimento. Muitas vezes as meninas elas não falam ali, mas elas sempre mandam inbox pra gente, né, privado, contando as experiências delas. Tem gente que tem vergonha, mas tem gente que não, tem gente que coloca. E é bom assim a gente se apoiar. Eu acho que uma das grandes questões do grupo também é o apoio. Porque seria muito fácil a gente colocar lá no online, cada uma assistir suas coisas, cada uma recebe seu conteúdo, mas ninguém nunca nem se conheceu, sabe? Tem a oportunidade de fazer as aulas ao vivo, que a gente observa a pessoa fazendo a aula, a gente vê direitinho os movimentos, está tudo correto, faz correções se for necessário. Então, tudo isso faz com que o desafio seja bom em um amplo aspecto, mais do que se fossem aulas regulares, porque as aulas regulares, para você desistir, é muito mais rápido. A gente poderia fazer 2 aulas por semana, mas aí você falta uma, aí a outra você já fala, nossa, eu já faltei a uma mesmo, né? Que diferença que vai fazer na minha vida? E aí você não cria essa consistência, essa constância que é muito importante. Vocês têm perguntas? Vocês querem perguntar alguma coisa? E só para finalizar, eu acho que o desafio também, a gente veio mostrar uma questão que poucas pessoas acreditam. Todo mundo sabe que a mente comanda o corpo, todo mundo sabe que ter uma mente saudável é muito importante, mas a realidade, o que a gente vê aí nas pesquisas,
é que as pessoas só se preocupam com a qualidade física do corpo. Qualidade física, né? Óbvio. Então, assim, as pessoas só querem a sensação de ser magra ou de ter um corpo bonito. E o desafio veio para mostrar também que é corpo e mente trabalhando junto. Não é só um desafio de atividade física. Não é só uma meditação. São os dois. Então, um dia tem meditação, no outro dia tem relaxamento, no outro dia tem liberação para quem sente dor. Então, é uma junção, né? Então, é bem legal isso também, que no desafio a gente consegue mostrar na prática para as pessoas que não adianta só você praticar o físico, você tem que praticar a mente também. Porque é a mente que no final do desafio vai se orgulhar de você mesmo e falar: nossa, parabéns! Né? As pessoas às vezes me acham até doida, porque às vezes eu tô remando ali, ó, na canoa, e aí de repente eu consigo fazer uma coisa simples, uma troca ali, eu uhul, no meio da canoa, e as pessoas me olham assim: nossa, que louca, 6 horas da manhã ela tá fazendo uhul. Mas é essa coisa de você trabalhar a sua mente. Caraca, eu tô cansado, mas eu vou vibrar que eu consegui ficar 1 minuto sem parar rápido, porque aquilo ali te incentiva, né? Então, o desafio ele é muito isso também, é a gente ensinar para as pessoas o quanto é importante trabalhar o corpo e a mente. Alguém tem alguma pergunta? Tudo começa na mente. Tudo começa na mente, essa é a verdade. Tudo começa na mente. Tanto a sua motivação e o que te vai fazer criar o bom hábito, quanto a desmotivação e aquilo que não faz você criar o hábito. Então, assim, Exatamente. é aquele que eu vejo. Não sei se vocês já viram essa historinha, são 2 lobos, né? Vai sobreviver aquele que você alimentar mais. O que você não alimentar, ele vai morrer. Então, você precisa decidir. É um equilíbrio. Você tem a motivação e a desmotivação. Qual você quer alimentar? Qual lobo você quer alimentar e qual você quer deixar morrer? Né? Para que você vai dar alimento para os dois? Um você mata, o outro você deixa viver. E qual você está alimentando? Qual lobo você está alimentando ultimamente? Né? Então, é importante a gente refletir. O desafio tem práticas que fazem a gente refletir. No começo do desafio, a primeira coisa que tem que fazer são as metinhas. E a metona. Então, você já começa exatamente para você se motivar, né? É isso aí, mas eu ia fazer uma piadinha quando você falou. O primeiro desafio são as metas, as planilhas. Eu ia falar, mas aí deixa para quem entrar no desafio descobrir como é que é, né? Vai ter próximo desafio, gente. Já dei spoiler, eu não aguento. Língua grande. Pois é, chega. Vocês têm dúvidas, perguntas? Ou a gente vai ficando por aqui? Alguém? Dúvidas? Perguntas? Foi ótimo, gente. Foi muito bom. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ir lá na página do Yoga com Pilates. A gente está sempre respondendo. A gente se dedica muito para estar bem próximo de vocês sempre. No grupo, se alguém sente alguma dor, a gente dá um jeito de melhorar a dor daquela pessoa. Então, os nossos atendimentos são bem personalizados mesmo. Então, a gente... somos nós mesmos que respondemos vocês, não tem uma máquina ali, não tem uma equipe por trás, a equipe somos nós, uma equipe de 2, entendeu? Uma dupla de 2. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa também, estamos disponíveis lá nas redes sociais, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Um beijo, Segs. Eu queria te dar um abraço, mas mesmo que você morasse aqui, não poderia. Então, fique abraçada, todo mundo. Ó, minha tia. Carol. E, ó, para quem quiser assistir essa live, se tiver perdido o começo, o meio e o fim, ela vai ficar aqui no IGTV, não tem problema. E já vou te falar, se você gostou e se você quer compartilhar essa ideia do Yoga com Pilates, de criar hábitos saudáveis, de fazer com que mais pessoas sejam cada vez mais saudáveis, você pega essa live e você manda essa live para alguém que você acha que precisa muito escutar tudo isso que a gente falou, tá bom? Boa noite, obrigada pela presença de todos e até a próxima. Beijo. Boa noite, pessoal. Até a próxima.